58. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 21. Eu farei a leitura de trechos deste contexto e, logo na sequência, os comentários. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Comentários. Versículo 11. Vi o céu aberto. Esta é a prova de que os santos arrebatados vão para o céu depois de se encontrarem com Cristo nos ares e que a ceia das bodas é realizada no céu e não nos ares. E eis um cavalo branco. Veja cavalos celestiais mencionados nas Escrituras. 1. Cristo está assentado sobre um cavalo. Não é o mesmo cavalo branco que aparece em Apocalipse 6, do versículo 1 ao 12, que é o anticristo. 2. Os exércitos do céu seguem em cavalos. 3. Elias foi levado ao céu em um carro conduzido por cavalos. 4. Elias foi protegido por muitos carros conduzidos por cavalos. 5. Zacarias viu muitos cavalos, vermelhos, malhados e brancos, nos quais estavam espiões de Deus enviados a toda a terra. 6. Zacarias viu cavalos vermelhos, pretos, brancos e malhados, chamados Espíritos dos Céus, que estavam arriados a carros que percorriam toda a terra com espiões de Deus. 7. Paulo ensinou que no céu há criaturas como aquelas que temos na terra, o que significa que há cavalos lá. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. 20 fatos sobre Cristo. 1. Ele está montado em um cavalo branco. 2. Ele vem do céu. 3. Ele se chama Fiel. 4. Ele se chama Verdadeiro. 5. Ele peleja com justiça. 6. Ele julga com justiça. 7. Os seus olhos são como chamas de fogo. 8. Ele tem muitos diademas sobre a sua cabeça. 9. O seu corpo está vestido de uma veste salpicada de sangue. 10. Ele tem 3 nomes. Um nome que ninguém sabe, a Palavra de Deus, e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 11. Ele é o principal comandante de todos os exércitos do céu. 12. Da sua boca sai uma aguda espada para ferir as nações. 13. Ele regerá as nações com vara de ferro. 14. Ele pisará o lagar do vinho do furor e da ira de Deus. 15. Ele vencerá o anticristo no Armagedon. 16. Ele reinará sobre a terra por 1000 anos para livrá-la de todos os rebeldes e pôr todos os inimigos debaixo de seus pés. 17. Ele, com o Pai, será o santuário eterno. 18. Ele com o Pai será a luz eterna da Nova Jerusalém. 19. Ele terá um trono à destra de Deus para sempre. 20. Ele reinará eternamente sobre a terra depois que todos os inimigos forem subjugados. Versículo 14. Seguiam-no os exércitos no céu. Estes exércitos incluem todos os remidos e santos ressurretos de todas as eras e todos os anjos do céu. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu:
Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A Batalha do Armagedon. 1. O lugar. Aqui estão as referências. 2. O tempo, antes do milênio, quando o Anticristo conquistar a Rússia, a Alemanha e outros países ao norte e ao oriente dos 10 reinos, e mobilizar todas as nações no Armagedon contra Jerusalém. No segundo advento, para libertar os judeus do Anticristo. Logo depois da grande tribulação, após a ceia das bodas do Cordeiro, quando Jerusalém for cercada pelos exércitos de todas as nações sob as ordens do Anticristo. Pouco antes do milênio, no final desta era da graça, no momento em que Deus estabelecer o seu reino, quando existirem os 10 reinos dentro do território do Império Romano, quando a primeira ressurreição estiver concluída, no final da 70ª semana de Daniel, no começo do dia do Senhor, quando o Anticristo tiver reinado por 42 meses, quando o joio estiver separado do trigo, nos dias em que as condições forem como nos dias de Noé e Ló, no momento em que Israel finalmente vier de todas as nações para se congregar, no momento em que Satanás for preso, quando as 2 testemunhas tiverem cumprido seu ministério, quando Israel tiver ficado no deserto por 3 anos e meio, quando os selos, as trombetas e as taças tiverem se cumprido, 1000 anos antes do novo céu e da nova terra. 3. Guerreiros. O Armagedon não será uma batalha comum ou uma série de batalhas entre 2 grupos de nações da terra. Será uma batalha entre Cristo e seus exércitos celestiais e o Israel da terra, de um lado, e Satanás e seus anjos, sob o governo do Anticristo, do outro. 4. Objetivo do Armagedon. O objetivo de Satanás será impedir que Cristo assuma o controle da terra, evitando assim sua própria e iminente destruição. O objetivo de Deus, libertar Israel e o final dos tempos dos gentios, castigar as nações por terem perseguido Israel, estabelecer um governo divino sobre as nações da terra, para estabelecer o reino de Davi conforme a promessa, libertar a terra de toda rebelião, congregar em Cristo todas as coisas no céu e na terra, aplicar ao homem mais um teste dispensacional antes de destruir todos os rebeldes e restaurar o domínio do homem como ele era antes da maldição. 5. Duração da batalha. Ela durará somente um dia. Resultados da batalha. Completa derrota das forças satânicas que estão sob a autoridade de Satanás e do Anticristo. Todos os exércitos da terra destruídos, exceto uma 6ª parte. Os exércitos feitos corpos para alimento das aves e das feras por 7 meses. A besta e o falso profeta lançados no lago de fogo para sempre. Satanás, seus anjos e os demônios lançados no abismo por 1000 anos. Sangue fluindo até os freios dos cavalos por aproximadamente 300 quilômetros. Israel libertado e vingado e o reino eterno de Deus estabelecido. Última parte de Apocalipse 19, do 11 ao 21. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Comentários. Versículo 20. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo. O Anticristo e o falso profeta serão 2 homens mortais que serão mortos no Armagedon.
O corpo deles será ressuscitado e lançado no inferno eterno. Eles e as nações lascivas estarão na segunda ressurreição, que, como a primeira, tem várias partes e compreende um período de tempo. Isto será a primeira parte da segunda ressurreição antes do milênio. O restante dos mortos completarão a segunda ressurreição após o milênio. Versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava montado no cavalo. 10 formas pelas quais os exércitos do anticristo são destruídos. 1. Pelo esplendor da vinda de Cristo. 2. Pelos anjos. 3. Pelos santos. 4. Pela chuva pesada. 5. Por grandes pedras de saraiva. 6. Pelo fogo e enxofre. 7. Pela peste e sangue. 8. Pelo exército de judeus. 9. Pela autodestruição. E 10. Pela espada de Cristo. 59. Apocalipse capítulo 22, versículos 7, 12 e 20. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E com este texto nós encerramos as referências bíblicas que testificam sobre a segunda vinda.